que eu não assisti nenhum vídeo. Os vídeos estão muito bons, professor. Não assisti nenhum. Eu consegui assistir já. Muito bom. Que bom, então. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. A gente vai dar continuidade à conversa que nós tivemos na quarta-feira passada sobre a dialética espacial, campo, agrário e o rural. Não é? Então, quando a gente fala a dialética espacial, a gente está se referindo a um processo que mistura ao mesmo tempo a interdependência e a impermanência. Interdependência e a impermanência. E essas duas coisas estão ligadas à totalidade. Então, a dialética espacial, ela parte do pressuposto que a produção do espaço ela está em constante superação dialética, né? Está em constante processo de tese, antítese e síntese, como a gente está falando, né? Então, no encontro passado, nós falávamos que, a partir do momento em que o ser humano surge, ele promove uma espécie de negação dialética da natureza. Aí emerge uma espécie de produção social do meio, porque eu tenho a ação humana empreendendo a consciência, empreendendo a inteligência, empreendendo a razão, empreendendo o trabalho, no sentido de se apropriar de frações do reino vegetal, animal e mineral. Né? E depois eu tenho o meio técnico, que é a superação dialética do meio natural, e eu tenho o meio técnico científico, que é a superação dialética do meio técnico. Superação dialética não quer dizer que a natureza acabou quando apareceu o meio natural, quer dizer que o meio natural acabou quando houve o meio técnico, e não quer dizer que o meio técnico acabou o meio técnico científico. O que acontece é rupturas e continuidades. Rupturas e continuidades. Tá? Então, não um processo de evolução, e, ao mesmo tempo, não é um processo de ruptura total. Tá? Então, há um processo de ruptura e continuidade. Porque o que é que nós temos? Nós temos um processo de superação, conservação e negação. Né? Negação. Né? Superação, conservação e negação. Né? Eu supero a natureza tal como ela se organiza, eu conservo ela de um jeito que possa me servir, mas eu nego determinados pressupostos dela. Tá? Então, essas três coisas. Né? Por quê? Para mostrar o caráter unitário do espaço, para mostrar a unidade espacial. Tá? A unidade espacial. Então, esse formato, ele tem sim uma espécie de pretensão do que o Max Weber chama de tipo ideal. Né? Porque toda tentativa de análise, toda tentativa de análise é uma tentativa de tipificar. Porque o que é analisar? Analisar é empreender um corte na realidade, né? Sendo que esse corte ele é abstrato, ele é um trabalho da mente abstrata. Então, a mente abstrata ela opera um corte na realidade concreta e ela pega esse corte que ela fez e tenta depois ressituar esse corte no conjunto das determinações, né? Que é justamente as operações que o Karel Kozik vai falar no Dialética do Concreto, né? É a dialética do concreto. Então, quando a gente fala negação, a gente não está dizendo acabou a natureza. Quando a gente está dizendo conservação,
a gente não está dizendo tudo permanece do mesmo jeito. Né? Então, é uma forma de raciocinar em 3 dimensões. Né? 3 dimensões que isso nos afasta de qualquer purismo conceitual, que diz que algo é só novo. Não tem algo só novo, mesmo porque o novo é conceituado em função do velho. Não tem algo só velho, mesmo porque o velho é conceituado em função do novo. Tá? Então, o conceito ele é relacional. Ele se relaciona ao seu pai, ele se relaciona à realidade empírica. Tá? Então, nós falarmos um pouco dessa conversa no encontro passado. E nós dizíamos o quanto o termo campo agrário e rural, eles são utilizados pelas várias províncias do conhecimento, né? E que, para a geografia, essa utilização ela necessita ser validada a partir da dimensão espacial. Quer dizer, você pode continuar falando de campo, de agrário e de rural, né? Desde que valide isso a partir de uma perspectiva espacial, né? Para mostrar o que é uma configuração espacial do campo. Ela é a mesma do agrário? Ela é a mesma do rural? Ora, se nós falamos que campo, agrário e rural são 3 palavras, isso, traduzido na configuração espacial, vai dar origem a 3 configurações espaciais diferentes. Diferentes. Diferentes e, para não dizer, antagônicas. Né? Elas são antagônicas por quê? Porque o tempo rápido, ele tenta subordinar o tempo lento. Então, na Amazônia, na Amazônia paraense, eu tenho situações onde hegemoniza o campo, situações onde hegemoniza o agrário e situação onde hegemoniza o rural. Tá? Mas isso não quer dizer que no lugar onde o rural chegou, sabe, não exista mais campo. Pode acontecer que no lugar onde o rural chegou, não exista mais campo. Isso é um fato, mas não quer dizer que o rural, não quer dizer que o rural ele é uma evolução, não estamos falando em evolução. Né? Então, eu vou colocar nesses termos para a gente começar aqui a tentar imprimir para essas 3 coisas, do campo agrário e rural, da continuidade ao raciocínio, a gente imprimir uma espécie de dimensão espacial. Porque, como mencionei anteriormente, o campo agrário e o rural eles são fundados dentro do que se chama de uma questão agrária. Né? Nós examinamos a questão agrária e vimos o porquê que os fundamentos dessa questão agrária, os tipos de questão agrária, e vimos que a questão agrária do Lênin e do Kautsky não é a mesma questão agrária enunciada na sociedade brasileira e, sobretudo, na Amazônia. Né? E que era necessário passar da questão agrária para a geografia agrária. Né? Nós vimos isso daí. Então, muito bem. Nosso ponto de partida hoje da reflexão, eu vou compartilhar a tela com vocês. E aí o ponto da nossa reflexão, continuando, né? A gente vai falar Aí vocês ficam à vontade para interromper a hora que quiserem. Muito bem. Então, nós continuamos falando da dialética espacial, né? Campo, agrário e rural. Né? Quando eu falo dialética espacial, eu estou concebendo aqui uma formação territorial, né? Onde há vários tipos de relações sociais, vários tipos de apropriação, que vão dar origem a vários tipos de configuração. Por isso que na Amazônia paraense convive campo, agrário e rural. Tá? Convive campo, agrário e rural. Tá?
porque são distintos tempos de apropriação do lugar, né? Bem, muito bem. Tentando dar continuidade, no encontro passado, nós falamos que a geografia deve focar o campo e não o camponês. Né? Por quê? Porque deixa eu endireitar aqui o meu ventilador. Porque a geografia ela deve focar o campo, não o camponês, porque o camponês, a geografia, melhor dizendo, a geografia, ela trata de algo que é socialmente determinado, né? Socialmente determinado. Então, ela trata de uma entidade social chamada espaço, né? E o espaço, ele tem uma dimensão diária, ele tem uma dimensão social, mas ele é maior que a área e ele é maior que a dimensão social, né? Ele é maior que a área, ele é maior que a dimensão social, né? Porque o espaço ele não se limita a limite, fronteira, ou então dizer que o espaço é construído pelo trabalho humano, pela tecnologia humana, né? Isso aí é uma perspectiva limitante do espaço, né? Por quê? Porque tu não imprime ao espaço uma prerrogativa de sujeito do processo, né, da narrativa. Ele continua sendo palco e produto, ou seja, ele continua sendo passivo, né? A partir do momento em que tu considera a dimensão espacial como uma condição da existência, e essa condição de existência, como nós falávamos no encontro passado, não é um determinismo, mas é entender que o espaço, ao mesmo tempo que ele é a criação do ser humano, ele cria o ser humano. Tá? Não tem ser humano sem espaço e não tem espaço sem ser humano. Por isso que não tem espaço sem sociedade e não tem sociedade sem espaço, ainda que a dinâmica da sociedade seja diferente da dinâmica do espaço. Né? São tempos diferentes. O tempo da sociedade é diferente do tempo do espaço. Né? Porque o espaço tem a sua própria dinâmica, que é igual ao da sociedade. Né? A sociedade. Então, o espaço, sem dúvida alguma, ele dialoga com a sociedade, só que entre espaço e sociedade há mediações, porque o espaço ele não é reflexo da sociedade, porque se fosse reflexo da sociedade, a gente pararia na sociologia, na política e na antropologia, não precisaria de geografia. A gente só se reporta à geografia porque a gente entende que o espaço ele é uma condição de existência, né? Ele condiciona a nossa existência. Né? Ele é algo que interfere na distribuição das pessoas, ele é algo que interfere na distribuição das indústrias, ele é algo que interfere na distribuição do capital financeiro, do capital industrial, do capital mercantil. O espaço interfere nesse processo, e por interferir, ele é condição de existência. Então, ele não é reflexo inerte, ele não é reflexo do capital, reflexo da sociedade, ele não é reflexo de nada, ele é uma condição. Tá? Então, por isso que, sem dúvida, não podemos esquecer que uma roça de mandioca ela foi construída por pessoas, sem dúvida alguma, por pessoas. Uma roça de mandioca não se fez pelo metabolismo da natureza do dia para a noite. Não tem. Teve alguém que tirou a mata primária, tirou depois a mata secundária e fez tudinho, fez o processo de plantação da lavoura lá da mandioca, por exemplo. Então, sem dúvida alguma, tu tens aí uma atividade do trabalho humano direcionada pela consciência, como diz o Marx, com a capacidade teleológica, e aí que, utilizando o trabalho, fez uma roça de mandioca. Né? Então, ninguém nega que aquilo ali foi o seu Manuel e a Dona Maria que fizeram, ninguém nega. Está entendendo? Tá? Ninguém nega que eles construíram a história. Agora, o que a gente nega, o que a gente começa a pontuar, é que
Foi eles que escolheram as coisas, né? A gente pode perguntar, por que eles plantam mandioca? Por que eles vieram para esse lugar? Por que eles plantam com esses instrumentos? Por que eles não plantam outras coisas? Aí sim, quando tu começa a fazer essas perguntas, começa a dizer o seguinte, olha, o seu Manuel e a dona Maria fizeram a roça de mandioca, né? Mas eles não fizeram como queriam. Eles fizeram dentro de determinadas condições, né? E aí sim nós entramos na história do espaço enquanto produto-produtor, né? Produto-produtor, certo? Quer dizer, o espaço enquanto uma dimensão da existência que condiciona a nossa vida, né? Por isso que é importante focar o campo. Por quê? Porque o campo é a determinação espacial, né? O campo, por que não é o camponês? Porque o camponês é ele e os sonhos dele. Só que o campo não espelha os sonhos dele. Mas, ao mesmo tempo, o campo não pode ser traduzido sem ele, o camponês. Mas o campo não é reflexo do camponês. O campo não é reflexo do camponês. Por quê? Porque as ações do camponês não foram determinadas, deliberadas, orientadas. O começo, o meio e o fim das ações do camponês não começaram, nem terminaram, nem se orientaram nesse sujeito camponês, né? Esse camponês é um ser social, né? Então, ele planta, por exemplo, mandioca, não é porque ele gosta da planta, do vegetal mandioca. Não é, ele planta mandioca porque ele tem que fazer farinha, porque o ato de fazer farinha talvez seja uma atividade mais digamos assim, que demanda menos custo tecnológico, digamos assim, né, menos custo tecnológico, e é um alimento que ele pode trocar por dinheiro e assim ingressar na sociedade. Tá? Então, é a reprodução social que faz com que ele tenha que plantar a mandioca. Né? E é, por exemplo, a reprodução social que faz com que muitos agricultores plantem maconha, por exemplo. Plantem maconha. Diz assim, eu não vou plantar mandioca, eu vou plantar maconha. Por quê? Porque talvez seja mais rentável para eles, né? Porque o polígono da maconha no Nordeste, por exemplo, maconha não brota do dia para a noite. Alguém plantou a maconha, alguém cultivou, alguém cuidou de tudinho. Então, essa pessoa aí, certamente não foi a natureza, né? Então, é justamente para falar que são as determinações sociais, que também são determinações espaciais, que vão explicar por que se deve estudar o campo e não o camponês. A geografia, voltando a dizer, a geografia deve estudar o campo, não o camponês. A sociologia pode estudar o camponês, a antropologia pode estudar o camponês, a ciência política pode estudar o camponês, a sociologia, mas a geografia, se quiser dar uma contribuição, tem que focar para o campo. Senão vai continuar repetindo Lênin, Chanin, Chayanov. Vai continuar repetindo a turma da agroecologia. Vai continuar repetindo todo um rosário da literatura, tá? Que é crítica, que é analítica, que é atual, que tem pertinência política, que é importante, mas que não trata da dimensão espacial. Aí ela vai continuar perdendo o foco, né? Perdendo o foco. Mas, enfim, foi o que nós começamos na vez passada, né? Focar o campo significa entender as três dimensões que eu mencionei ainda há pouco, né? O campo quanto área, o campo enquanto uma propriedade e o campo como uma determinação espacial, né? Por isso que no encontro passado eu falava assim, é preciso transitar da questão agrária para a geografia agrária. Transitar da narrativa autobiográfica para a condição espacial. E transitar do quem são para onde estão. Quem são é explicado por onde estão. E não onde estão é explicado por quem são. Tá? Onde nós estamos explica quem nós somos.
Tá? Onde nós estamos explica quem nós somos. Tá? Por que o senhor está falando isso? Porque ninguém está no espaço que gostaria de estar. E nós estamos onde as determinações espaciais permitiram que nós estivéssemos. Eu não estou dizendo que as pessoas são infelizes onde elas estão, mas eu estou dizendo que ninguém é uma maneira de dizer, mas que as pessoas elas não escolhem a sua dimensão espacial. Tá? Elas podem escolher a sua casa, elas podem escolher o seu apartamento, elas podem escolher o seu conjunto habitacional, elas podem escolher, que eu falo, podem comprar. Mas elas não escolhem a determinação espacial. Tá? O que é a determinação espacial? É o conjunto de relações onde aquela casa, aquele apartamento, aquele conjunto está inserido. Tá? Por quê? Porque, como eu falei, é fundamental transitar, sair do foco de quem são. Quem são. Né? Por quê? Aí eu lembro o velho Marx. O Marx vai dizer lá no prefácio para a crítica da economia política, ele vai dizer bem assim, que o juízo que as pessoas fazem de si não coincide com o que elas são. Tá? Aí pode dizer assim, o juízo que as pessoas fazem de si não coincide com o que elas estão, onde elas estão. Né? É onde elas estão, quer dizer, é nas condições materiais de existência que nós temos que compreender o que as pessoas são, e não o contrário. Né? Por isso que focar o campo significa, sobretudo, focar aquilo que o Lefebvre chama de uma economia política do espaço. Né? Inserir o espaço como sendo condição de existência. Ele não é mais passivo. Ele não é mais passivo. Né? Ele não é mais passivo. Está dando para me entender? Está dando para acompanhar? Sim, professor. Tá? Todo mundo está... É bacana que eu não vejo você, não sei quem está calado. Esse exemplo aí, professor. Estou lhe acompanhando. Bacana. Compreensível, professor. É igual a aula da minha filha, que todo mundo desliga o microfone. Não, tá tudo bacana. Vou desligar. Quer perguntar? Alguém quer perguntar? É interessante aí, professor, esse condicionamento, né, do espaço como o próprio processo de condicionamento da vida, que o senhor traz o exemplo lá do polígono da maconha. Eu tive a oportunidade de conhecer a realidade, né, e de muitos, sobretudo estudantes que fazem estudos sobre essa região. E aí a questão dessa condição espacial me lembrou uma fala do estudante que muitos agricultores, né, que estão lá no polígono da maconha, eles estão por coerção de traficantes, né, que é uma condição espacial do narcotráfico, que, tipo, a maconha, o bodinho do sertão, né, que é a maconha típica produzida pelo polígono da maconha, e no polígono da maconha, ela é muito apreciada em mercados como o de Amsterdã, que é o famoso bodinho do sertão, né, pelas propriedades de cristal que ela tem e outros, e etc. E isso faz com que os traficantes intermediários do tráfico internacional, eles, digamos que eles ameaçam, né, agricultores para desenvolver essa produção, até mesmo os familiares deles, né, para ter, então, esse produto aí comercializado em escala mundial. Então, é uma condição, né, espacial que leva a esses agricultores a estarem desenvolvendo essa prática ali no polígono também. Perfeito, perfeito. Porque, assim, grande parte, eu acho que já deu. A minha exposição é muito pautada no velho Marx, né? no Marx, né? No Marx e no Lefebvre, né? Ela se afasta um pouquinho. Ela é uma coisa, mas ela se afasta um pouquinho. Né? Então falar lá do espaço é falar da economia política do espaço. Tá? Então, vamos continuando. Tá? Aí agora eu vou tentar traduzir isso em 3 momentos, eu espero que vocês compreendam. Né? Então, vamos lá.
Muito bem. Esse processo de construção de uma condição espacial do campo, né? Eu tento, dentro da periodização que eu trabalho como hipótese de pesquisa, eu tento delimitar 3 momentos, né? Um primeiro momento que tem mais ou menos 3 séculos e meio, que eu chamo o processo de campesinização. Por que campesinização? Porque no século XVII, por exemplo, quando Belém é fundada, a Europa já tinha campesinato com 17 séculos. Né? Isso falando só de uma história europeia, porque eu sou analfabeto na história asiática e na história africana. Né? Mas a Europa já tinha campesinato de 15, 16, 17 séculos. Né? E, como nós falávamos no encontro passado, o que singulariza o campesinato? O campesinato, ele é sempre o quê? Desterrado. Desterrado porque ele mora numa terra que não é dele, desterrado porque ele está numa situação que não é reconhecido, não tem direitos políticos, ele é desterrado porque ele não é reconhecido o grau de cidadania dele, ele é desterrado porque o trabalho dele é um trabalho manual e demorou praticamente 17 séculos para que o capitalismo ele começasse a reconhecer que o trabalho manual é importante, que até então, antes do capitalismo, o que trabalho era importante? O trabalho importante era rezar, o trabalho importante era governar, o trabalho importante era filosofar. Né? Aristóteles vai dizer, meu Deus, se eu não tivesse escravo, como é que eu ia filosofar? Eu ia ter que lavar, cozinhar, papai, não ia sobrar tempo para filosofar. Então, o campesinato, durante muito tempo, ele era a classe, ele foi a classe, ele é a classe que vive do trabalho manual. Né? Mas aí o Gramsci, nos intelectuais, a organização da cultura, ele vai combater essa dicotomia, né, entre trabalho intelectual e trabalho físico. O Gramsci vai dizer, olha, não tem, todos os seres humanos são filósofos, ainda que nem todos os seres humanos possam exercer a profissão de filósofo. Isso porque todo ser humano tem uma cosmovisão, né? Ele, em algum momento da vida, ele parou para pensar de onde ele veio, onde ele está, para onde ele vai e o que ele está fazendo aqui. Essas perguntas já perturbaram ele, sobretudo quando se tem filho. Já perturbaram ele. Mas ele não consegue traduzir isso na condição de filósofo. Né? Aí com isso, o Gramsci vai criticar a separação que tem um trabalho que é só braçal e tem um trabalho que é só intelectual. Ele vai dizer que não tem isso. Né? Não tem mais quem conseguiu, de certa maneira, fazer essa ruptura, quem conseguiu valorizar o trabalho manual foi o capitalismo. Porque antes o trabalho mais valorizado era guerrear, era rezar, era governar, era filosofar, por exemplo. Né? Então, trabalhos como criar, cultivar, extrair, produzir, eram trabalhos relegados ao que se chama da quarta classe, né? A classe que não rezava, que não governava, que não filosofava, enfim, né? Então, falar de campesinato é justamente falar desse desterrado, né? Dessa pessoa que não tem nada além do... muitas vezes ele não tinha nem o corpo dele. Então, quando o campesinato ele era sinônimo de escravo, ele não era nem dono de si, né? Porque alguém era dono dele. Na Idade Média europeia, quando esse campesinato era servo, esse campesinato ele também ele servia, mas ele não era dono de si. Né? As leis que regiam a relação de vassalagem e suzerania eram muito ingratas com o campesinato.
muito ingrato, né? Muito o campesinato, ele vai ter esse processo. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o campesinato, como diz o Chanin, ele sempre foi a classe incômoda, né? Ele foi a classe incômoda. Ele sempre foi a maioria, ele foi sempre a maioria destituída de direitos, destituída de terra, destituída de cidadania, né? E por isso, por ser essas condições, as grandes revoltas que o mundo ocidental conheceu, elas foram ou detonadas, ou direcionadas, ou deflagradas por campesinatos, pelo campesinato, né? Nós podemos dizer que a história é marcada por isso, né? A questão é que quando o colonizador chega aqui, não tem campesinato aqui na Amazônia Aparente, não tem. Então, ele vai começar um processo de superação dialética do modo de vida indígena, né, que vai culminar com a campesinização. Quer dizer, ele vai ter que inventar aqui um camponês. Isto é, ele vai ter que inventar alguém que crie, cultiva, produza, extraia e ainda por cima não seja dono da terra e não seja dono da sua força de trabalho. É um negócio muito interessante. Tá? É um negócio muito interessante. Que ele vem, ele vai inventar esse campesinato. Ele vai inventar esse campesinato, né? Então, ele vai inventar alguém que crie, que cultive, que extraia e que produza, né? Para o colonizador, né? Alguém que faça isso sem ser dono da terra, né? E, de preferência, que não seja dono sequer da sua força de trabalho. Por isso que o colonizador vai direto no modo de vida indígena. Porque o modo de vida indígena ele tinha pelo menos 11 séculos convivendo na floresta, sabendo qual é a caça que pode comer, qual é a madeira que pode fazer barco, qual é a madeira que pode fazer casa, qual é onde que tem mais peixe. Ele sabia, ele tinha o saber, e ao mesmo tempo a técnica, para se apropriar de frações do reino vegetal, animal e mineral. Né? Então, o primeiro processo de campesinização vai ser formar esse campo. Né? Por que formar esse campo? Porque o colonizador ele vai estar interessado em produção regular de mercadoria. Ele não quer que essa produção ela fique ritmada pelos ciclos lunares, ele não quer que seja extrativista. O sonho dele é querer construir monocultura, tal como foi todo o litoral, mas ele não vai fazer. Tá? Ele não vai fazer. Tá? Então, a ideia, desde quando o colonizador vem para cá, desde quando os missionários jesuítas fincam o pé aqui, a ideia era fazer com que o modo de vida indígena se metamorfoseasse no modo de vida camponês, tal como eles conheciam na Europa, que era um modo de vida servil, né? Que servia aos homens, digamos, de Deus, ou aos homens do rei. Tá? Então, haveria aí uma ideia de superação dialética do modo de vida indígena. Superação dialética em que aspecto? Aproveitando o saber indígena, aproveitando o fazer indígena, aproveitando a mão de obra indígena, aproveitando a terra indígena, mas colocando isso tudo na lógica da sociedade mercantil. Aí que a gente chama de superação dialética. Né? Então, aí eu tenho a primeira tentativa, né, os primeiros passos da formação do que se chama de campo, né, do campo. E de um camponês enquanto desterrado.
Porque a formação do campo, ela é, no caso da Amazônia, ao mesmo tempo acompanha a invenção da Amazônia, mas a invenção da Amazônia e a formação do campo não seria possível sem a interdição do acesso à terra. Né? Então, quando o colonizador ele vem e ele inventa a Amazônia, ou melhor, primeiro ele inventa o Amazonas, depois ele inventa a Amazônia, ele faz isso a partir de uma interdição ao acesso à terra. Então, quando ele interdita o acesso à terra, ele automaticamente inventa as condições estruturais para a condição do campo, condição espacial do campo. Né? Aí, ele faz uma coisa muito parecida com com a história europeia, porque o camponês europeu é camponês, sobretudo, porque ele tem interdição do acesso à terra. Aí vem desdobrado interdição à cidadania. Quer dizer, quando eu retiro a terra de alguém, tá, eu coloco ela na condição de terra que não é dela. Né? Aí, se é terra que não é dela, aí, para ela usar, ela vai ter que me pagar a forma de renda da terra. Tá? Então, aí o desenho da estrutura agrária, cujo primeiro esboço é as capitanias, as Seis Marias, e no caso da Amazônia Paraense, isso chega com quase um século e meio atrasado, porque o sistema de capitanias e de Seis Marias começa em 1530, com o Martim Afonso de Souza, né? O Martim Afonso de Souza, e na Amazônia, isso só vai chegar a partir de 1600 e alguma coisa. Depois da fundação de Belém, eu não estou lembrado qual é a minha data, mas vai se começar a distribuir Seis Marias. Uma das Seis Marias é o Marajó, por exemplo. Então, eu vou interditar o acesso à terra. Eu vou dizer assim, olha, quem habita aqui é degradado. Tá? É desterrado. E aí, então, começa a haver um processo, além do processo de interdição do acesso à terra, porque fazer a interdição do acesso à terra é simplesmente refundar o modo de vida indígena. Refundar o modo de vida indígena. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse indígena, já que eu tenho ele desterrado, eu vou agora capturar e fazer com que a força de trabalho dele entre no processo de produção e reprodução. Tá? Aí sim, eu invento uma economia política do espaço, eu dou vida a uma economia política do espaço que já existia na Europa, mas nessa economia política do espaço agora, quando ela chega na Amazônia Paraense, essa economia política do espaço ela vai metamorfosear tribo em aldeia. Porque o que é a aldeia? A aldeia é o local que o colonizador diz que o indígena pode ficar. Tá? Então, é o primeiro ordenamento jurídico, é o primeiro, vamos supor bem assim, é a primeira forma espacial que o colonizador faz para segregar os chamados indígenas dos gentios. Né? O gentio era o selvagem. Né? O indígena era aquele que eu mantive contato, né? E que estava passando por um processo de eu não vou dizer cristianização, porque o jeito religioso estão anos-luz do ensinamento cristão. Vou dizer, eu prefiro falar um processo de catolização, o catolicismo, vamos colocar bem assim. Não estou conseguindo elaborar uma palavra, mas não é cristianização, não estou falando de Cristo aí, eu estou falando de uma pregação oficial da religião católica. Eu estou falando de um catolicismo, né? Um catolicismo traduzido em várias ordens, né? E elas vão, esse catolicismo que se traduziu em várias ordens, sobretudo jesuítas, por exemplo, e tem outras também, né? Os mercedários e outras, né? Eles vão, então, fazer um processo de confinamento, né? Confinamento, esse confinamento é o que se chama de aldeia. É o ecossistema de aldeia. Né? Aí, nesse aldeamento que
O que é a aldeia? É o indígena sem a sua terra. O que é a aldeia? É o indígena sem a condição indígena, mas agora a condição de aldeado, quer dizer, ele é alguém que está prestes a se transformar naquilo que o Foucault chama de corpos dóceis, porque é o corpo que vai passar pela disciplina católica, pela disciplina do trabalho metódico, pela disciplina da jornada de trabalho que não vai ter nada a ver com a jornada de trabalho indígena, mas, sobretudo, ele vai ser reinventado pela linguagem, ele vai ser reinventado pela religião, ele vai ser reinventado, ele vai ser reinventado, tá entendendo? E, ao se reinventar, ele começa, então, a nascer o que se chama de camponês, né? Alguém que mora numa terra que não é sua, alguém que faz atividades de criar, cultivar, extrair, produzir, alguém que é desterrado na sua própria terra. E aí, quando eu falo desterrado na sua própria terra, eu estou igualando, então, esse camponês a essa característica camponesa, eu estou igualando à europeia. Tá? Então, é essa economia política do espaço que permite ver isso. Então, eu estou vendo agora o campo, não estou vendo mais o camponês. Eu estou criando condições para explicar, então, o porquê que homens livres, negros aquilombados, indígenas aldeados, caboclo ribeirinho, agricultores familiares, extrativistas, dentre outros, por que eles têm a posse da terra, mas não têm a propriedade? Então, esse ato de ter a posse da terra, isto é, esse ato de trabalhar numa terra, de viver numa terra que ele não tem a propriedade, é esse ato que eu chamo de condição espacial camponesa, criada a partir de uma economia política do espaço, que começa com a superação dialética do modo de vida indígena, a partir de uma interdição de acesso à terra, que inventa uma estrutura agrária fundada nas Seis Marias, né, que tem o propósito de inserir a força de trabalho no processo de reprodução ampliada do capital. Tá? Do capital. Então, tá dando para acompanhar? Que é denso. É denso, né? Eu penso que vocês ainda não viram falar dessa maneira. Dessa maneira vocês ainda não viram falar. Né? Então, é isso que eu chamo... Eu gostei. Opa, desculpa, professor. Não, pode... Fica à vontade, pode comentar. Eu achei assim, bem interessante a sua proposição com a leitura do Chanin, porque eu estou tendo contato com essa leitura agora, né, do Chanin, e aí tem uma passagem na leitura dele que eu acho interessante, assim, que não sei, né, eu posso estar equivocado a princípio, mas no meu entendimento condiz um pouco com a nossa atividade de pesquisa e de estudo e de análise enquanto geógrafos, né, que ele coloca na obra dele assim, o seguinte, que o campesinato é uma sociedade que existe paralelamente de forma articulada ao modo de produção predominante, né? Então, isso aí me remeteu, quando o senhor trouxe aí a fala junto com a letra dele, a um entendimento de condição, né? Não é algo que está subordinado, né, a uma dinâmica predominante em si e também que não inexiste fora dela, mas que, paralelamente, em influência de instâncias, converge, né, e estão articulados aí na totalidade. Esse aqui tem um clássico do Chanin, que é esse aqui, do Chanov. Ele ainda não está traduzido para o português e também não tem espanhol, que é a teoria da economia camponesa, né? Onde ele vai destrinchar de uma maneira bem interessante esse processo, e que é fenomenal para a gente entender o que é uma classe. Né? Nós não somos seres socialmente determinados,
Então, nós só existimos inseridos na totalidade a partir de um conjunto de relações. Então, não é o campo que inventa o campo, não é o camponês que inventa o camponês, é preciso ter claro isso. Entendeu? Senão, eu vou começar a criar separações, e não é separação que a gente tem que movimentar. Tá? Então, quando a gente fala da condição espacial, é mostrar isso no conjunto da totalidade. Estou sendo claro? Tá? Então, vamos lá, continuando. Então, essa condição espacial, veja bem, aqui eu saí, vocês lembram, ainda há pouco, o que é que eu dizia? A reflexão transita de quem são para onde estão. Tá? Então, a minha discussão não é saber se quilombola é camponês, se indígena aldeado é camponês, se caboclo ribeirinho é camponês. Sabe? Não se trata de dizer que ribeirinho é camponês, agricultor não é camponês, não se trata de discutir quem é e quem não é. Se trata de discutir uma condição espacial. Né? Se trata de mostrar como é que grupos heterogêneos culturalmente, heterogêneos em atividade, heterogêneos no seu habitat, heterogêneo no idioma, heterogêneo no sentido pleno da palavra, como é que eles têm uma condição semelhante, muito semelhante? Como é que a maneira deles viver é muito semelhante? Por isso que a chamada geografia agrária oficial, ela é cheia de estudos que focam, por exemplo, quem são. Né? Ela fala sempre de um grupo, né? Mas ela não consegue enxergar que é o espaço que inventa o grupo e não o grupo que inventa o espaço. Né? E que aí é que eu posso fazer análises comparativas mostrando como é que homens livres pobres, negros aquilombados, indígenas aldeados, caboclos ribeirinhos, agricultores familiares, extrativistas, como é que esses grupos heterogêneos têm algo em comum, que é uma condição espacial que eu chamo camponesa, né? Que são pessoas que habitam o campo, vamos dizer. Por quê? Porque eles são o que o Sérgio Buarque de Holanda fala, são os degradados na própria terra. Degradados na própria terra. Fruto de uma interdição do acesso à terra, fruto de uma estrutura fundiária que vai privilegiar a inserção da renda da terra na reprodução ampliada do capital. Por isso que nesse período, nesses 3 séculos e meio, por isso que o foco desses grupos sociais que estão inseridos na condição espacial do campo, ou camponesa, como quiserem, né? Do campo ou camponesa, como quiserem, o foco da luta deles é a luta pela terra. Né? Eles não estão reivindicando a terra porque é mais produtiva ou menos produtiva. Eles não estão reivindicando a terra porque ela rende mais ou ela rende menos. Elas estão reivindicando a terra porque eles, historicamente, moram numa terra em que não tem a propriedade. Né? Agora, eles nunca se incomodaram com isso, por quê? Porque a terra, nesse momento, ainda não era onde eles moravam, né? Eles, dentre outros, que têm a posse da terra, mas não têm a propriedade. Então, geralmente, os homens pobres, eles não moram nem no centro da cidade, né? E eles não moram, eles moram num espaço que é do suburbano para o rural, né? Os negros aquilombados, eles não moram, eles se escondem. Os indígenas aldeados, eles tentam pegar o seu gueto. O caboclo ribeirinho, às margens do rio, o agricultor familiar mora no chamado centro, e o extrativista. Quer dizer, eu tenho vários grupos sociais
que moram, que vivem onde deu para viver. Porque a estrutura agrária, ela era fundada na grande propriedade, e como eu falei no encontro passado, essa grande propriedade era tão grande que o cidadão, às vezes, não tinha condição de demarcar. Tá? Ele tinha escritura, mas ele muitas vezes ele não tinha um exato onde começava, onde terminava. Daí que vem essa história que o Ariovaldo recupera agora no século XX, que é justamente tem mais hectare do que área. Né? Tem município que tem mais hectare do que área dele. Né? Porque, às vezes, um hectare é contado 4, 5 vezes. Né? Então, a condição deles, o que é que eles vão querer reivindicar? Eles vão querer reivindicar uma luta pela terra. O que significa? Porque a terra, para eles, é o lugar de vida. É o lugar onde o modo de vida deles tem existência. Né? Então, eles vão querer a terra enquanto espaço de vida. Né? Enquanto espaço de vida. Eles não vão querer a terra porque a terra é mais produtiva ou menos produtiva. Né? Então, eles vão querer a terra para a reprodução de um modo de vida. Muito bem. Então, essa campesinização aí, esses 3 séculos e meio aí, né, ele vai originar o que a literatura chama de campesinato histórico. Grande parte é o campesinato histórico, né, que é o campesinato de raiz, formado a partir da metamorfose do modo de vida indígena, associado ao negro, associado ao branco, ao europeu pobre, ao europeu sem terra, ao degradado, né, ao migrante. Né? Então, é o campesinato histórico. Aqui ainda não tenho ainda aquele campesinato do assentamento. Aqui eu ainda não tenho ainda não é que eu não tenha a presença do Estado, mas eu não tenho ainda políticas de assentamento. Eu não estou negando que em 1750, por exemplo, na época do Diretório Pombalino, o Estado ele não vai empreender ações no sentido de criar colônias rurais, colônias campo ou colônias agrícolas. Ele vai fazer isso. Mas isso é muito distante, por exemplo, do que acontece a partir da ação do INCRA, com a Operação Amazônica, que é a construção de agrovilas, de vilas às margens da Transamazônica. Né? Então, aqui eu estou apenas repetindo o raciocínio do Jean Bett e do Chiquito, onde eles vão falar que esse período é o chamado período do campesinato histórico. Né? Aqui ainda não tem MST, aqui ainda não tem luta pela reforma agrária, aqui ainda não tem CPT, tá? aqui ainda não tem assentamento, tá? Não tem assentamento. Tá? Então, aqui, de certa maneira, o campesinato, o campo, pode dizer assim que ele é a contrapartida, ele é uma contrapartida do meio natural, tá? Do período do meio natural. Tá? Esses 3 séculos e meio aí, são os 3 séculos e meio que vão ser responsáveis por retirar a mata primária e por desenhar lavouras, desenhar engenhos, desenhar olarias, desenhar campos agrícolas, pimentais, e etc., etc. Né? E, ao mesmo tempo, desenhar quilombos, desenhar aldeias, desenhar sítios, tudo isso numa superação do modo de vida indígena. Por exemplo, o chamado caboclo ribeirinho. Não é o ribeirinho que inventa o ribeirinho. Né? E a gente fala caboclo ribeirinho como se todo ribeirinho fosse caboclo. Ora, havia os chamados indígenas ribeirinhos, os omáguas, né? Que eram indígenas que viviam à margem do rio. Né? E o caboclo ribeirinho ele é herdeiro desse indígena ribeirinho. Né? Porque o indígena ribeirinho é que vai produzir durante séculos saberes e fazeres que vão dizer que aquela parte do rio lá dá para ser habitável, mesmo no período de cheia, mesmo no período de vazante. Né? Que ali dá para construir porto, dali que dá para construir, para fazer lavoura, dá para viver. Né? Então,
o caboclo ribeirinho, ele vai dar continuidade a esse modo de vida indígena, continuidade dialética, vamos dizer. Tá? Então, aqui o primeiro momento é o momento de campesinização, quer dizer, é formação do campo e da condição espacial do campo, que é justamente a condição espacial camponesa. Então, nesse momento, a estrutura agrária, baseada na interdição, permite com que N grupos se apossem da terra, mas não tenham a propriedade dela, e se espalhem pelas margens do rio, pelos centros, aquilombando-se ou no meio da floresta. Vão se espalhar. Tá? Essa é a primeira situação. Tá? Bem lá, vamos dar continuidade. A partir de 66, eu tenho um processo de descampesinização. Logo aviso, descampesinização não é a morte do camponês, não é o fim do campo. Tá? Descampesinização é construção de todo um conjunto de elementos que vão desqualificar o campo e vão desqualificar o camponês e vão fazer com que emerja um outro sujeito. Tá? Outro sujeito. Certo? Eu digo isso porque quando eu e o Cleiton escrevemos Entender Cultura e Descampesinização, disseram que a gente estava dizendo que o camponês tinha acabado. Eu digo, mas não falamos isso. Nós dissemos apenas que onde o Dendê chega, ele desenha um campo sem camponês. Né? E nós falamos isso entrevistando muita gente. Até a Ana Cláudia estava lá, ajudou a levantar dados para a entrevista. Mas, enfim, as pessoas, elas creem no que elas creem, né? O Marcel Mauss, que é o sobrinho do Durkheim, ele vai dizer: as nossas crenças são maiores que os fatos. Então, como a gente estava falando agora, o ser humano não é um ser racional, ele é um ser possuído. Né? A crença possui ele. Então, ele fica abduzido pela crença. Mas vamos lá, então. Então, o que é o segundo momento da construção disso que estou chamando de condição espacial do campo, né? Do campo, o período que segue a 66, os 30 anos que segue a 66, a gente assiste um período que é o período de invenção da fronteira agrícola. Né? Invenção da fronteira agrícola, por quê? Porque a partir de 66, com a Operação Amazônica, se tenta ressuscitar o discurso de que a floresta era fértil e que bastava retirar a mata e daria para a Amazônia se transformar numa grande celeiro produtora de alimento para o mundo todo. Então, tu recupera uma ideia de fronteira agrícola que não foi invenção dos militares. A ideia de fronteira agrícola, ela é muito antiga. Geralmente, essa ideia de que, se aqui plantando tudo dá, essa é uma ideia que acompanha os viajantes. Os viajantes, eles têm esse imaginário de que, se retirar a floresta, pode transformar a floresta em grandes pastagens, em grandes campos. Né? Então, eu tenho esse imaginário de fronteira. Né? O problema é, como eu mencionei anteriormente, eu passei 3 séculos e meio de destituição de grupos sociais do acesso à terra, e eu espalhei esses grupos sociais pelos mais diversos paisagens da Amazônia paraense. Eu espalhei eles no rio, na várzea e na terra firme, né, de várias maneiras. E aí, quando eu invento a ideia de fronteira, eu invento ela recuperando aquele imaginário de que a natureza é um grande recurso, de que o espaço é vazio. Né? Aí, quando eu coloco que a natureza é um grande recurso natural e que o espaço é vazio, isso serve para atrair investidores e investimentos, promovendo o que o José Souza Martins chama da chegada do estranho. Tá? Aí esse estranho,
Aí lembre lá das nossas aulas iniciais lá sobre frente de expansão, frente pioneira, o tempo da fronteira, aquele debate que nós fizemos. Tá? Então, esse estranho chega, e não é que ele vai inventar o conflito, porque o conflito sempre existiu, porque a Amazônia, desde a chegada do colonizador, ela é lida como fronteira. Mas ele vai inaugurar novos tipos de conflito. Vocês lembram lá o que o Martins falava, o conflito da frente de expansão com a frente pioneira e etc. Né? Então, a chegada do estranho ela vai acirrar tensões, disputas e conflitos. E que, para nós, numa perspectiva de abordagem espacial do campo, o que vai acontecer? Começa a surgir uma figura, que é o assentado. Né? O assentado, e esse assentado é geralmente sinônimo de agricultor familiar. Né? Por quê? Esse assentado é aquele, né, que no período anterior de campesinização eu comecei a falar do campesinato histórico. Agora, né, eu vou começar a ter um campesinato que não vai ser somente o campesinato histórico, né, mas vai ser aquele campesinato fruto da chamada colonização, né, dos planos de colonização, fruto das correntes migratórias, fruto do imaginário de que tem um espaço vazio, de que tem uma natureza rica. Né? Então, fruto da ação do INCRA. Né? Aí eu vou desenhar assentamentos e, teoricamente ou ideologicamente, quem ocuparia esse assentamento? Era o agricultor familiar. Né? Então, a chegada do estranho, ela, ao mesmo tempo, ela promove a invenção do assentado, a invenção do agricultor familiar, e, ao mesmo tempo, esse estranho, que vai ser o assentado e que vai ser o agricultor familiar, ele vai se apropriar dessas terras do caboclo ribeirinho, do indígena, do quilombola, que tinham a posse, mas não tinham a propriedade. Por quê? Porque esse assentado, esse agricultor familiar, esse estranho, ele chega com o título de propriedade. Aí, quando ele chega com o título de propriedade, ele vai promover o êxodo rural. Aí, grande parte desse caboclo ribeirinho, desse negro quilombola, indígena aldeado, agricultor familiar extrativista, ele vai virar peão de trecho, para lembrar a professora Edilza. Peão de trecho. Quem é o peão de trecho? É aquele que antes vivia no campo e que foi expulso do campo e que vai trabalhar em Tucuruí, no Lineano de Tucuruí, vai trabalhar fazendo estrada, vai trabalhar fazendo rodovia, vai trabalhar na Brasa do Norte, é peão de trecho. Isto é, onde tem um grande projeto, ele vai para lá. Aí, quando termina o grande projeto, ele vai para a periferia. Aí sim, o campo vai à cidade. Faltou uma crase, eu acho. O campo vai à cidade. Tá? Então, o processo de descampesinização aí, ele não é o esvaziamento do campo. Ele não é o fim do camponês, mas ele é a invenção normativa de um outro sujeito, que é o agricultor familiar. Né? Eu invento o agricultor familiar e eu marginalizo o camponês. Né? Porque o camponês, eu digo que ele é atrasado, eu digo que ele é rude, eu digo que ele faz corte e queima, eu digo que ele não é produtivo, eu digo que ele não é empreendedor, eu digo que ele é pequeno. Tá? E mais, camponês não é profissão. Né? Porque o que é profissão? O que é profissão? É fazer cada vez mais menos coisa. Né? O camponês é alguém que produz, que cria, que cultiva, que extrai. Né? Como é o nome Tem um livro maravilhoso que lembra disso, da questão agrária, o camponês. Eu me esqueci agora o nome. É Henry Bernstein. Ele vai falar dessa história. Né? E como é que o camponês se torna um agricultor familiar. A agricultor familiar é uma redução do camponês. O camponês é muito maior que isso. Né? Mas você percebe que em 95, quando surge o PRONAF ele surge com um conceito normativo da agricultura familiar. Um decreto que diz, olha, agricultor familiar é isso. Por quê? Porque agricultor familiar seria uma profissão. Tá? E camponês não.
né? Tanto é que o banco tem crédito para o agricultor familiar, não tem crédito para camponês. Né? Então, o processo de descampesinização é o processo de invenção do agricultor familiar enquanto sujeito histórico de um processo. Né? De um processo que é um processo que depois vai culminar com o empreendedorismo, mas que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Tá? E aí, então, essa marginalização do camponês, né, sobretudo, ela vai ser promovida pelos grandes projetos relacionados à pecuária, à monocultura, né, no caso do campo, né, e ele vai virar peão de trecho também para a hidrelétrica, ferrovia, rodovia, portos, complexos industriais, ele vai virar o peão de trecho. Tá? Mas o fundamental aqui no processo de descampesinização é um processo que vai impulsionar o êxodo rural, é um processo que vai impulsionar a invenção normativa do agricultor familiar, né, é um processo que vai ser acompanhado da monopolização da terra pelo capital. Né? Porque antes, no processo de campesinização, eu tenho a interdição da terra. Né? Interdição da terra. Então, aqui eu tenho um latifúndio. Né? Eu tenho um grande proprietário de terra. Tá? Aqui, esse latifúndio não deixa de ser latifúndio. Mas agora a terra está demarcada. Aqui, não é que a terra não tivesse dono. Aqui, a terra ela não estava integrada totalmente ao processo de reprodução do capital. Tanto é que dava permissão para que pessoas morassem na terra sem a propriedade. Mas aqui, o que acontece? Quando, pelas políticas de planejamento do desenvolvimento regional, a partir de 66, por exemplo, com o Sudã, com o Suframa, com o PIN mesmo, com as políticas de incentivos fiscais, o planejamento regional ele vai ser o planejamento que vai viabilizar a monopolização da terra pelo capital. Aí, a partir daí, então, esse latifúndio vai ganhar forma de empresa agropecuária, empresa de monocultura. Por exemplo, tu tens no município do Acará, por exemplo, tu tens a maior plantação de coco da América Latina, que é a Sococo. Né? Tu tinha a Volkswagen, por exemplo, a Amazônia era o único lugar onde a Volkswagen produzia bois, pecuária. Né? Por quê? Porque tu tem um processo de monopolização da terra pelo capital. Ele vai se apropriar de grandes extensões de terra para pegar os incentivos fiscais e para dizer que desenvolve pecuária, monocultura e etc. Tá? Então, tu vai ter o primeiro ato, que é o processo de apropriação da terra, né, pelo capital. Né? Pelo capital. Aí que vem a história de que ele se apropriou da terra para tornar a terra produtiva, porque camponês não tornava a terra produtiva. E aí, então, os camponeses que queriam tornar a terra produtiva, esses camponeses seriam promovidos aos olhos do Estado, seriam promovidos a agricultor familiar. Então, eu tenho linha de crédito para eles. Né? É por isso que, quando se tem essa monopolização pela terra, aí o que acontece? A luta pela terra cede espaço. Né? Agora não tem mais a luta pela terra, tem a luta pela reforma agrária. A luta pela terra, as ligas camponesas, elas vão brigar pela terra, porque a terra é o espaço da vida. Né? É o lugar para se viver. Né? E viver é muito mais que produzir. Então, reivindicava a terra porque é onde eu nasci, onde eu cresci e onde eu vi os meus gentes morrerem. Né? Então, havia uma relação de pertencimento, de ancestralidade, ou como fala o Milton Santos, havia uma espécie de territorialidade, quer dizer, de pertencer àquilo que me pertence. Né? Então, havia um espaço da vida. Né?
Quando tem a monopolização pela terra, pelo capital, né? Então, essa monopolização da terra pelo capital, ela vai dizer, eu vou me apropriar daquele latifúndio ou daquela terra porque era improdutiva, eu vou produzir. Né? E o camponês, a produção camponesa é marginal, então o Estado vai abrir linha de crédito para quem quer produzir, no caso, e a partir da categoria normativa de agricultor familiar. Muito bem. Aí, o que acontece? Aí, então, vai surgir o MST. A partir de 88, por aí, assim, o MST surge junto com a CPT, né? Também com o PT, a CUT, né? As SEBs eram antes, né? As comunidades eclesiais de base. As comunidades eclesiais de base, elas vão ser um grande container onde elas vão ser as fiéis depositárias de tudo quanto é tipo de oposição ao regime militar, né? Estava ali nas SEB, nesse período, que é um período muito duro do período militar. Né? O problema é que das SEBs, tu vai fomentar, por exemplo, as pastorais da terra, as pastorais da infância, as pastorais das águas, né? Vai ter os clubes das mães, vai ter as festividades religiosas. Então, tudo isso, ele reforça muito um sentimento de comunidade, de pertencimento. Esse sentimento de comunidade e pertencimento foi muito mais forte, sobretudo, a partir do paradigma da teologia da libertação, onde a igreja vai se fazer povo e ela vai fazer opção pelos pobres. Então, aí tu vai ter muito padre morto no regime militar, muito freira morto no regime militar, muita igreja invadida no regime militar, né? Então, mas tu vai ter eles como representante de um projeto de Brasil. Tá? Aí, a partir de 88, quando tem abertura, né, e que passa a ter o pluripartidarismo, o que acontece? Né? Os partidos, independente de coloração, se é de esquerda, se é direita, se é vermelho, se é amarelo, se é azul, tá? Eles vão se apropriar, ou vão se apropriar mesmo, essa é a palavra, de tudo quanto é liderança surgida no seio das SEBs e de outras. Né? E aí vão promover essas pessoas, a vereador, a deputado, a governador, a presidente do partido, a diretória do partido, a secretária do secretário. Aí onde eu quero chegar? Depois a gente vai lá na frente, estou adiantando já a conversa. Mas vai acontecer que esse ele vai ficar órfão de projeto, porque as lideranças que historicamente amadureceram desde a luta pela terra, elas foram agora cooptadas. Entendeu? Inclusive cooptada pelo MST. Porque o MST não vai mais lutar pela terra, ele vai lutar por reforma agrária. Ele vai dizer, nós vamos desapropriar aquela fazenda, porque aquela fazenda é improdutiva. O critério de apropriação ou de reivindicação da terra é porque ela é produtiva ou improdutiva. Outro dia, quando o Ulisses estava vivo, a gente foi num debate e digo assim, Ulisses, tem que fazer a luta pela terra, e não a luta pela reforma agrária. Né? A luta pela reforma agrária está dentro da luta pela terra. A primeira é a luta pela terra. Né? Por quê? Porque a luta pela reforma agrária ela não rompe com o paradigma do capital, porque começa a entender que a terra não é para se viver, a terra é para se produzir, como se a terra fosse uma grande máquina que sempre produzir e não tem limite. Isso é absurdo. Né? Nós não podemos desapropriar um lugar e o critério de desapropriação ser unicamente porque é mais produtivo. Né? E aí, então, o que acontece? A luta pela reforma agrária, ela silenciou a luta pela terra, porque a luta pela reforma agrária era a luta para dizer assim, eu vou dar terra para o agricultor familiar, porque o agricultor familiar é um empreendedor, ele é mais produtivo. Então, todos vocês já assistiram alguma palestra do MST, já leram algum texto, que vão sempre levantar a bandeira de que o agricultor familiar é mais produtivo. Né? E eu não discordo que é mais produtivo. A minha discordância é perguntar assim, mas vem cá, quer dizer então que o sentido da existência é produzir? O sentido da desapropriação é produzir? Quer dizer, o sentido da vida é a produtividade? É esse o critério? Quer dizer, nós somos mais produtivos que vocês, latifúndio, por isso que nós temos o mesmo direito. Quer dizer, aí tu continua esfolando a terra igualzinho o latifúndio esfola.
entendeu? Ser produtivo, né? Eu posso estar até pesando nas cores, mas eu estou esfolar a terra que eu me refiro. Não estou dizendo que o MST vai utilizar de sementes da Monsanto ou coisa desse tipo, mas eu estou dizendo que o paradigma produtivista não vai ser abandonado. Isso é perigoso, sobretudo quando nós sabemos do limite do crescimento da terra, né? O limite. Né? Mas é mais perigoso ainda, não por conta do MST, mas por conta que todo discurso alternativo, toda a chamada esquerda, né, que se abrigou nesse container chamado MDB, né, que do MDB vai sair... Eu acho que do MDB só não saiu a Causa Operária e o PSTU. A Causa Operária não saiu, mas do MDB saiu um montão de saiu matéria-prima para tudo quanto é P saiu, né? E o fundamental é que eles deixaram órfão o campo. Né? Então, aí, a descampesinização, aí tu vai ter um outro arranjo espacial. Né? Então, na configuração espacial do campesinato, né, tu não tinha a figura do assentamento, né? Tu tinha espalhado as coisas. Agora, na figura da descampesinização, tu já vai ter os complexos agroindustriais, tu já vai ter os assentamentos, tu já vai ter as vilas agrícolas, tu já vai ter a presença do assentado e do agricultor familiar, tu já vai ter um planejamento do território, porque o próprio ato de assentar e de instituir vila, ele vai ser feito pelo INCRA, ou vai ser feito pelo Estado, ou ele vai ser feito via grandes projetos. Tá? Então, aqui ainda não tem essa parte do planejamento que eu falei. Aqui passa a ter. Tá? Alguma pergunta, gente, nessa parte? Não, professor, pode prosseguir. Vamos seguindo. Muito bem. Aí eu tenho um terceiro momento, né? É um processo que chamo de recampesinização, né? Recampesinização, né? E que eu penso que ele começa com um processo de institucionalização da reforma agrária. Né? O que é isso? É quando a reforma agrária passa a ser agenda do Estado. Né? Passa a ser agenda do Estado. Quando o MST ou quando os movimentos esperam que o Estado assente. Né? Eu não estou dizendo com isso, eu não quero que seja, digamos assim, eu quero ser entendido claramente, quero dizer o seguinte, que nesse processo anterior aqui, né, eu tinha um processo onde o MST ele vai promover ocupações, promover acampamentos, promover brigando para que haja o assentamento. Né? Aqui, sobretudo, a partir do governo do Lula, né, a reforma agrária ela passou a ser quase que institucionalizada. Quer dizer, os movimentos eles vão acreditar de que, por conta que o governo do Lula é um governo popular, eles vão acreditar que a reforma agrária ela vai ser uma ação implementada pelo Estado. Tá? É isso que eu chamo de institucionalização da reforma agrária. Eu não falei institucionalização do MST. Eu digo que a reforma agrária ela se torna uma agenda do Estado e parece que há uma letargia assim, que o movimento passa a esperar do Estado, mas só que o Estado não acontece.
né? Esse é o primeiro ponto. Mas aí não acontece, mas ao invés disso, ele tenta frear os conflitos no campo a partir de uma invenção normativa do território, né? Então, o José Antônio Ortega tem um livro fenomenal chamado Territórios Deprimidos, né? Onde ele faz um resgate de como é que o território passa a adentrar as políticas do Estado, né? As políticas do Estado, e como é que esse território, essa categoria analítica, ela vai originar pactos territoriais, né? Pactos territoriais, né? Sobretudo a partir do governo Lula, né? Então, tu pega, por exemplo, o programa Território da Cidadania, e o Território da Cidadania é uma espécie de PAC dos pobres, né? O que é o Território da Cidadania? O Território da Cidadania, ele inventa um quarto ente, né? Um quarto ente, né? Porque tu tens a União, tu tens o Estado, tu tens o município, certo? Aí tu vai ter o território da cidadania. Então, tu pega um território da cidadania, ele vai abranger áreas de vários municípios, né? Então, o que é um território da cidadania? Como é que ele era definido, o território da cidadania? Aí é uma área que envolve vários municípios, mas que tem em comum baixo IDEB, baixo IDH, enfim, são vários critérios que o decreto diz, né, e que vão instituir territórios, né? Então, a partir daí, o território ele passa a ser uma invenção normativa, e sendo normativa, ele passa a ter um elemento de controle. Porque o que a ideia era? A ideia era frear o potencial avanço dos movimentos sociais com a proposição de qualquer alternativa, né? Então, eu constituo pactos territoriais. A esses pactos territoriais é uma espécie de tentativa do bloco no poder capturar a sociedade civil. Quando eu falo que o bloco no poder ele captura a sociedade civil, quer dizer, ele captura as lideranças da sociedade civil, aqueles que seriam responsáveis por um projeto alternativo ao bloco no poder, não é? Aí tu tens o que se chama pensamento único. Pensamento único, que é o pensamento emanado do bloco no poder, porque o bloco no poder capturou a sociedade civil. Capturando a sociedade civil, ele pode construir pactos territoriais. Esses pactos territoriais são pactos quase que consensuais, porque o Estado, através do que ele chama de participativo, né, que como o Marcelo Lopes de Souza fala, eu participo, tu participa, eles participam, mas eles decidem, né? Então, esses pactos territoriais, pautados na ideia de orçamento participativo, onde eu chamo as várias esferas para participar do planejamento das ações territoriais. Então, aí, a liderança traz suas demandas, né? Então, eu tenho uma captura do bloco no poder, eu tenho uma captura da sociedade civil, aí eu tenho uma espécie de pensamento único, né? Aí é por isso que as grandes operações territoriais, quem consegue implementar é o governo Lula. É o governo Lula, né? E eu não vou nem entrar no mérito se ele fez ou não reforma agrária, né? Então, o Bernardo Mansano jura de pé junto que ele fez reforma agrária. O Ariovaldo jura de pé junto que ele não fez reforma agrária, né? Se fez ou não fez, não é a questão. Não é... Professor? Alguém quer falar? Pode falar. Sou eu, Guilherme, aqui de Altamira. Boa tarde. Essa sua explanação tem um episódio que ilustra muito bem, que é na ocasião do projeto Pro Ambiente. Não sei se o senhor chegou a ter alguma notícia disso. Era um programa de pagamento por serviços ambientais a agricultores de vários polos na Amazônia, que foi pensado e foi desenhado por lideranças sindicais, da FETAGRE, instituições, fundações, né? Aqui mesmo a gente teve como liderança gente como Ayrton Faleiro, como o Beto do INCRA, enfim.
Aí o que aconteceu? Isso tudo foi pensado, foi encaminhado ao governo, e em determinado momento o presidente passou a ser o Lula. E aconteceu exatamente o que o senhor está dizendo. Essas lideranças foram capturadas, foram arrebanhadas ao Estado. E no momento em que o programa mais necessitou de que essas lideranças reivindicassem a institucionalização do pagamento por serviços ambientais para que isso se tornasse uma política pública, o programa não tinha força na base, não tinha força política na base para reivindicar isso junto ao Senado, à Câmara, mesmo essas lideranças estando lá. Porque em determinado momento a gente percebeu que não era interessante mais ao governo fazer esse tipo de pagamento. O interessante era fazer com que os agricultores, né, as equipes técnicas, todos os atores envolvidos fizessem força para que esses atores passassem a compor o governo. E a gente percebeu isso muito claramente. E quando o senhor fala, isso vem muito fresco na memória, porque eu fazia parte da equipe técnica aqui na Transamazônica e eu fiquei muito frustrado com isso. Muito frustrado por ver que todo um esforço e uma política que era interessante para os agricultores, ela simplesmente morreu por esse arrebanhamento de lideranças. E aí as instituições que capitaneavam esse processo à época, elas simplesmente deixaram a coisa se esvair e foram esquecendo e a coisa simplesmente parou. Aí por isso que eu falo, por onde eu passo, que acho que eu falei em Altamira isso, a tarefa que nós temos hoje é refundar a sociedade civil. Tá entendendo? Refundar a sociedade civil. Nós temos essa responsabilidade. Sociedade civil não tem partido. Sociedade civil não tem cor, não tem sigla. Está entendendo? Então, por onde começar? Pelas demandas. Nós temos demandas na sociedade civil que não podem ser capturadas pelo interesse partidário, mas que foram capturadas pelo interesse partidário quando o Bloco no Poder capturou aquela liderança. Está entendendo? Quando ele capturou. Aí o que acontece? A liderança, o campo, ficou órfão de projeto. Ele ficou órfão de projeto. Né? Por quê? Porque aquele representante que poderia propor uma alternativa, ele foi capturado pelo Bloco no Poder. Né? Então, isso é uma tática que os partidos usam, independente do P deles. Está entendendo? Independente do P deles. Esse negócio de dizer homem do povo, homem do campo, não diz nada. Não diz nada. Tá entendendo? Não diz nada. Né? Mas eu falo isso porque eu também vivi isso. Eu vi isso aí. Tudo isso aí eu vi. Né? Eu vi isso daí. Isso aí é bom que eu estou falando e vocês estão percebendo que não é panfletário. Tem fundamento empírico. Né? Mas vamos O senhor está sem áudio, professor. Agora vamos. Então, muito bem. Aí eu falo de recampesinização. Essa recampesinização que eu falo, deixa eu tentar recuperar aqui. Tá? Primeiro passo, campesinização, quer dizer, a formação, em 3 séculos e meio, a formação do campo, certo? Aí, descampesinização, quer dizer, o processo de invenção do agricultor familiar, né, que caminha com o processo de marginalização do camponês, que caminha com o processo de monopolização da terra pelo capital. Né? Então, aí agora, por isso que descampesinização eu acho que eu fui muito claro, não é morte do campo nem morte do camponês, é uma outra discussão. Né? E aí eu tenho um processo de recampesinização
que é justamente o processo novamente, de valorização do campo. Mas agora, numa outra perspectiva, né? Por quê? Como assim? Eu tenho um processo de institucionalização da reforma agrária, porque antes do Lula, somente o João Goulart disse que ia fazer a reforma agrária, né? Aí, acho que por isso que taxaram ele de comunista, né? Como se reforma agrária fosse um ato comunista. Nós sabemos muito bem que reforma agrária, em nenhum canto, talvez não tenha ato mais burguês do que reforma agrária, porque o que é reforma agrária? É tornar a terra mais produtiva do que ela é, otimizar otimizar que a renda da terra seja cada vez mais rápida, inserida no processo de reprodução do capital, né? A reforma agrária não rompe com o Instituto da Propriedade Privada, não rompe, e o Instituto da Propriedade Privada é uma das colunas do capitalismo, né? Apesar da propriedade privada não ser invenção do capitalismo. Mas a institucionalização da reforma agrária é que nunca antes a gente teve um governo que disse que ia fazer a reforma agrária. E se vocês fizerem o esforço de buscar o discurso do Lula lá em 89, ele dizia com todas as linhas. Em 89, o vice dele era o Bisol. Ele dizia, nós faremos reforma agrária. Aí ele não ganhou. Aí na segunda candidatura dele, que o vice dele era o Brizola, ele já não vai tocar tanto na reforma agrária, mas aí não vai abandonar o discurso da reforma agrária, mas ele não vai dizer com todas as letras. Aí ele também não ganhou. Aí quando ele pega um vice, que é um empresário, que é José Alencar, e ele nem toca em reforma agrária, né? Quando ele vai dizer que ele vai administrar para todos do Brasil, aí sim, ele institucionaliza a reforma agrária. Tá? Quer dizer, ele vai fazer a reforma agrária a partir do chamado Plano Nacional de Reforma Agrária, né? Aí é muito interessante essa história do Plano Nacional de Reforma Agrária, né? Porque ele tinha entrado em contato com o Martins, com o Zé Souza Martins, né? E o Martins é um dos caras que mais conhece a Amazônia, mais conhece a estrutura agrária. Ele ficou encantado com as conversas com o Martins, né? Encantado. E aí ele queria que o Martins participasse dessa elaboração. E disse que, olha, vou pegar a minha equipe e vou pedir para a minha equipe te convidar, né? Até hoje o Martins está esperando o convite. Isso não é eu que estou inventando, é o Martins que conta no livro dele lá, Sociologia como Aventura, né? Uma entrevista que ele dá também, mais ou menos com essas palavras ele vai falar. Então, a institucionalização da reforma agrária é justamente o Estado, ele traz para si a ideia de plano da reforma agrária, porque até antes não vai ter, né? O que tinha antes era a ideia do Estatuto da Terra ou a ação do INCRA, era um negócio muito de cima, né? Mas aí, com o Fernando Henrique Cardoso, também, antes da institucionalização da reforma agrária, né? E a gente pode até dizer institucionalização da reforma agrária, se a gente considerar que em 96, com a chacina de Carajás, o Banco Mundial vai pressionar o Fernando Henrique Cardoso, vai pressionar. Aí o Fernando Henrique Cardoso vai inventar um negócio chamado reforma agrária de mercado, né? Então, o que isso significa? Significa que ele vai indenizar o latifúndio para poder pegar aquela terra e fazer a reforma agrária. Então, ele vai premiar o latifúndio duas vezes. A primeira vez que o latifúndio ocupou uma terra que não era dele, e a segunda vez ele vai pagar por a terra que o latifúndio ocupou que não era dele. Então, isso é um elemento de institucionalização da reforma agrária, que continua com o Lula a partir dos chamados planos, né? No caso do Fernando Henrique Cardoso, ele faz essa invenção normativa do território, quando ele vai inventar os planos de desenvolvimento sustentável, né? Mas é com o Lula que eu tenho essa espécie de pactos territoriais. É com o Lula que eu tenho essa espécie do bloco no poder capturando a sociedade civil, né? A espécie de pensamento único. E por que eu insisto com o Lula? Porque com o Lula que eu tenho a territorialização do capital, né? Se antes, no processo de descampanização, eu tenho a monopolização da terra pelo capital, o que é isso? O capital se apropria de grandes terras. Agora, junto com esse momento de monopolização da terra, eu tenho outro movimento, que é o capital se apropriando da terra sem comprar e da força de trabalho sem contratar, né? O capital está imprimindo no território a sua vontade,
sem ser proprietário da terra e sem ser contratante da força de trabalho, né? Que é justamente o processo que nasce, sobretudo, no caso da Amazônia Paraense, que nasce com a cadeia do Dendê, né? Então, tu pega um assentamento como o assentamento da Agropalma, o assentamento da Agropalma, em 2002, o assentamento do Arauaí, é o primeiro assentamento originalmente feito para produzir dendê, para, no caso, a Agropalma, né? Então, tu tens a Agropalma se apropriando dos frutos de uma terra que não é dela e dos frutos de um trabalho que ela não contratou. Então, o capital, ele se torna dono da terra, dos frutos da terra e do fruto da força de trabalho, que é o chamada territorialização do capital, né? O capital imprime no território a sua vontade, sem comprar a terra e sem contratar. Aí sim, nasce o que eu chamo de... Aí nessa situação eu tenho uma aurora do rural, né? Já não tenho mais o agrário, quer dizer, eu não tenho... Não impera tanto a morte no conflito, mas impera o quê? Um pacto territorial, né? Um pacto territorial, quer dizer, o assentado que tem uma plantação de 10 hectares de terra, ele é um produtor, tão produtor quanto a Agropalma, que tem 50 mil hectares. Então, ele está produtor de dendê igual a Agropalma, tá? Então, por isso que chamam de pacto territorial, né? Conduzido pelos complexos agroindustriais, né? Que nasce a partir quando o PNPB é publicado, em 2004, a Agropalma já tinha um assentamento já para produção de dendê a partir da agricultura familiar, né? Aí, veja, antes, no processo de campesinização, tem a invenção da condição camponesa. No descampesinização, tem a invenção do agricultor familiar. Aqui, na recampesinização, tem a metamorfose do agricultor familiar em associado do agronegócio, quer dizer, é o que o Ulisses falava. Agora, o agricultor familiar vai ter o seu agronegocinho, ele dizia, só para lembrar dele, tá? Eu tenho um associado ao agronegócio. Então, a luta agora não é mais tanto pela reforma agrária, a luta é pela integração na cadeia produtiva. A luta é pelo privilégio da servidão, como diz o Ricardo Antunes, ou pelo se tornar um precariado rural, né? Então, eu tenho um percurso aqui ressaltando como é que da campesinização até a descampesinização eu tenho configurações diferenciadas do território, né? E que aqui você pode reparar que eu priorizei a metamorfose do espaço, não a metamorfose das pessoas, né? Então, é uma leitura que eu tenho, que há algum tempo eu elaboro, mas quando eu não tive ainda condição de colocar no papel, né, e que eu tento compartilhar com vocês, né, para debate, para vocês, ainda que não tenham lido, pelo menos tenham ouvido, que há uma outra leitura da condição espacial camponesa, né? Antes de abrir a palavra para vocês, eu pergunto para Gisleide, dá oi aí para a gente aí, que tal? Tu me perguntaste se era a primeira aula, eu disse, olha, deve ser a 7ª ou 8ª, não é? Oi, pessoal. Oi, professor. Tudo bem? Que tal? O que tu Tudo achou? bem? Adorei, eu já estava elogiando aqui pelos seus esclarecimentos. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, aproveitar aqui o espaço. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em Geografia da UFC e estou elaborando o meu trabalho de mestrado sobre comunidades rurais e ribeirinhas da Amazônia Oriental. Então, aí eu pedi o professor, né, para ser ouvinte da aula, porque as disciplinas que eu tenho no meu programa, elas focam no processo de campo e de territorialização das comunidades rurais do estado do Ceará e do Nordeste, em geral. Não focam exatamente nas comunidades amazônicas, que era o meu interesse do meu projeto. Então, por isso que eu pedi aí autorização do professor para assistir às aulas, né? E ele permitiu, e aqui estou. Adorei a aula, as explicações foram excelentes.
E é isso. Depois eu vou incluir lá no grupo, aí eu peço para vocês, porque assim, essas aulas a gente grava e disponibiliza, né? Então, depois para te assistir as outras aulas. Isso. Não é que tu não perdeu nada, é que é uma sequência, tu tá entendendo? Aí como tu já chegou andando, tu já chegou nessa estação aqui, então muitas das coisas do que eu falei, eu já tinha dito, assim, já tinha dito, então tu vai lá nos vídeos e que, quem sabe que tu, ou fica mais confuso, ou fica mais claro para ti, enfim. Certo, professor. Essas aulas ficaram salvas aonde? Em algum drive? No e-mail? Como é? Não, eu baixo isso porque eu virei youtuber agora, né? Tem que virar youtuber. Tem até um canal, né? Já tem até inscrito, é só para baixar, não é para se inscrever no canal, não. Está esperando a placa de 1 milhão já, professor? Como é que é? Está chegando a placa de 1 milhão de inscritos já? Então, aí é lá que está disponibilizado os vídeos, depois a gente sempre, depois vocês baixam o endereço para ela. Professor, o pessoal não está dando like, hein? Pois é. Qual é o nome, professor, do canal? Não tem nome, minha querida, não tem nome. Acho que nem tem nome, né? É João Naum, né? Depois a gente passa para ela. Aí tu vai ver lá, então pega os vídeos lá para que tem, né? Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Não, tá, aqui tá tranquilo. Então, acho que é isso, né? Acho que sexta-feira a gente... Sexta-feira eu vou fazer uma exposição ainda retomando os elementos desse processo de recampesinização, que é justamente como o território entra. Tá entendendo? Como o território entra, né? Porque há toda uma reconfiguração, né? Uma reconfiguração. Então, a gente precisa conversar mais um pouco sobre isso, né? Mas eu espero que vocês estejam acompanhando, né? Então é isso, caríssimos. Tá? Espero que vocês tenham ampliado um pouco a perspectiva, né? Eu espero um dia colocar isso no papel, né? Assim que puder, colocar no papel. A reflexão é essa. Tá? Boa tarde para vocês, bom final de semana. Vou encerrar a gravação. Tá? Não vai ter aula sexta-feira?